bom dia. Eu sou Carlos André Prachner, falando aqui da Papiros de Cia, localizada na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 1351, Sala 19, bairro São Geraldo, Porto Alegre, para comentar um pouco a respeito de um livro que eu publiquei já faz algum tempo, né? Esse aqui, o título é A Importância do Selênio para a Agropecuária e Saúde Humana, né? Começando então, fazer um pequeno comentário sobre o selênio, então, né? O que é o selênio, então, né? O selênio é considerado um microelemento, né? É um mineral, né? Que é essencial para a dieta dos animais e das pessoas. Existem basicamente os macroelementos e os microelementos, ou os macrominerais e os microminerais. Os macros são aqueles, como o próprio nome sugere, que precisam estar presentes na dieta em maior quantidade, que são basicamente cálcio, fósforo, potássio, magnésio, né? Enxofre, aqueles que, enfim, precisam estar e estão em maior quantidade, e os micro, como o próprio nome indica, que eles em menor quantidade, então, que são selênio, né? Molibdênio, cobre, cobalto, zinco, níquel, né? Que estão presentes e são necessários em menor quantidade e que atuam basicamente como cofatores enzimáticos e participam então das reações biológicas, vamos dizer, no corpo dos animais, dos humanos, das plantas também. O elemento selênio, então, ele foi identificado, a existência dele há muitos anos atrás, né? Na verdade, em 1817, pelo químico sueco John Jacob Berzelius, né? Na época, a ciência em si, enfim, a cultura estava muito concentrada, essa cultura ocidental, como nós conhecemos aqui, nós somos bastante influenciados. Na verdade, era berço, enfim, a cultura ocidental era a própria mais tradicional, né? E o selênio, então, foi identificado por um químico sueco. E, na época, né, foi denominado, então, né, comparativamente a um outro elemento que já havia sido descoberto antes, que era o telúrio, que foi chamado telúrio, que em grego seria telos, que significa terra. Então, quando o Berzelius identificou o selênio, ele, comparando com o telúrio, viu que era diferente, acabou denominando de selênio, que em grego se diz selene, que significa lua. Né? E, logicamente, na época ainda havia, vamos dizer, uma diferença muito tênue entre misticismo e ciência. Então, havia uma certa confusão. Né? A partir depois, né, mais adiante, enfim, no final dos anos 1800, né, dos anos 1900, é que começou a haver um maior, vamos dizer assim, desenvolvimento da ciência, né, e, do pensamento racional, enfim, de uma explicação mais racional para as coisas, que na verdade é a ciência, então, a gente conhece hoje. Inclusive, lá por volta de 1930 ainda, não se conhecia uma função do selênio nas plantas, nos animais. Nesse período, lá nos Estados Unidos, no estado da Dakota do Sul, houve um período em que houve, digamos assim, surtos de toxicidade nos animais que eram raçoados, alimentados com trigo produzido naquela região. E até então se chamava, na época, se conhecia o selênio como uma toxina, né? Né? Ficou conhecido na época como uma toxina. Aí ali para os anos 1950, 57, por aí começou a se perceber que dieta sem selênio também não era boa, porque os animais apresentavam alguns problemas, desenvolviam algumas doenças. E aí, ali para os anos de 1970, na verdade 1973, que saiu uma pesquisa, né, uma publicação científica, então, realmente clareando melhor esse assunto, no momento que essa pesquisa, então, demonstrou que o selênio está presente como um cofator, como elemento constituinte de uma enzima chamada glutationa peroxidase, de um grupo de enzimas chamado glutationa peroxidase, que protege o corpo, as células, enfim, do ataque por radicais livres. Elas neutralizam, vamos dizer, os radicais livres, que são moléculas que se formam na respiração celular e que são muito reativas e que danificam as células, basicamente as membranas, os lipídios das membranas, né? Depois se identificaram outras enzimas, né? Selenoproteína P, selenoproteína W, iodotironino deiodinase, que é uma enzima que atua na metabolização dos hormônios da tireoide, transforma o T4 em T3, que é a forma ativa dos hormônios da tireoide. A tioredoxina redutase, que é uma enzima que atua protegendo, vamos dizer assim, os ácidos nucleicos, o DNA, assim, as bases do DNA quanto o dano oxidativo, que é uma forma de dano ao DNA que pode levar a carcinogênese, por exemplo.
Aí a coisa começou, vamos dizer assim, né, começou a, vamos dizer, se desmistificar um pouco mais, né, e sim compreender a função biológica do selênio nas células animais, enfim, né. Nos vegetais também desempenha uma função, se acredita, bem parecida também. Tá? Curiosamente, né, o selênio está presente na crosta terrestre e na água do mar. Né? E uma das fontes, inclusive, desse selênio por solos é a evaporação através da água do mar. As algas, então, né, que existem na água do mar, metabolizam selênio, que lá está na forma de sal. Né? Existem, por exemplo, basicamente os sais de selênio são selenito de sódio e selenato de sódio. Converte basicamente selenito de sódio em compostos metilados que são voláteis e que evaporam com a água, né? E vão estar presentes no vapor, enfim, nas nuvens. E o que geralmente acontece? O vapor se forma no oceano e o que? Do oceano a chuva vai para o continente, então acaba caindo, vamos dizer, selênio das gotas de água, né, lá na chuva. Então é uma das fontes de selênio para os solos da evaporação a partir da água do mar. Tá? A partir do solo, então, o selênio passa, é absorvido pelas plantas, né, e vai compor, então, né, vai fazer parte, vamos dizer assim, da composição de alguns alimentos de origem vegetal. Basicamente, os alimentos de origem vegetal que mais tem selênio são os vegetais do gênero Brassica, né, alho, cebola, né, couve, brócolis, rabanete, nabo, tem bastante selênio. Né. Tecidos animais, basicamente na carne, né, e os miúdos, que o pessoal chama as vísceras, fígado, rins, tem bastante selênio também. Né. E o selênio, então, vamos dizer assim, é transferido ao longo da cadeia alimentar, a partir dos solos, para os alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal, até a espécie humana, até a dieta, né, que a gente consome. Peixes também podem ter bastante selênio, né, dependendo, né, da espécie, enfim, do ambiente. E um caso à parte também, é bem interessante, são as nozes ou castanhas do Pará, que são os alimentos de origem vegetal que mais acumulam selênio, né? Aqui a gente tem conta nos mercados, às vezes, isso para comprar, é bastante caro, e é um produto a árvore que produz a castanha do Pará é uma árvore nativa da Amazônia, né? E o produto, essas castanhas são exportadas, é bastante caro isso aí, né? Produto bastante apreciado, inclusive, no exterior. E o que o livro procura mostrar, então? Né? Procura mostrar, então, a transferência do selênio, né? A partir, vamos dizer assim, da crosta terrestre, da água do mar, da crosta terrestre para os alimentos do livro vegetal, para os animais, para os seres humanos. Né? E ele cumpre função tanto nos vegetais, também uma função antioxidante, nos animais, e nos seres humanos, basicamente, 3 funções, que é a proteção antioxidante, que já vinha comentando, né? A proteção contra doenças cardiovasculares, que também está relacionado com isso, por quê? Porque nas doenças cardiovasculares geralmente existe, né, todos nós temos mais ou menos a aterosclerose, né, que é uma alteração, enfim, na parede das artérias que tem relação com a oxidação dos lipídios, principalmente das proteínas do plasma, e que causa esse problema, vamos dizer assim, essa alteração na parede das artérias que leva a uma rugosidade, vamos dizer, nas artérias que predispõe, então, a coagulação, enfim, né? E o selênio, então, previne, né, a oxidação dessas lipoproteínas, enfim, dos lipídios no plasma, e isso também protege, de certo ponto, contra doenças cardiovasculares. Um outro efeito importante também é contra o câncer, né? Então, o selênio é considerado um alimento nutracêutico, né? Os alimentos ricos em selênio são considerados nutracêuticos, que são o quê? São alimentos que, além de sua função nutricional, também auxiliam diretamente na prevenção de algumas doenças, né? Principalmente os vegetais do gênero Brassica, também alho e cebola, apresentam formas metiladas do selênio, que são metabolizadas no corpo da gente num composto chamado metilselenol. É um composto já que há bastante tempo vem se estudando que tem um importante efeito anticâncer, né? Então, o livro procura mostrar exatamente isso, a relação que existe, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, é bem interessante isso aí. A composição dos solos, que existe nos solos com as doenças, enfim, com a saúde humana, né? Animal e humana, né? Eu acho que é bem interessante isso, que existem regiões do planeta em que existe bastante selênio no solo, mas são bastante raras essas regiões. Existe muito mais regiões com deficiência de selênio. E é interessante que estudos foram feitos que existe uma relação realmente entre, por exemplo, doenças cardiovasculares e maior, ou seja, pouco selênio no solo e bastante maior problema de doenças cardiovasculares ou de câncer. Existe uma relação, existe correlação entre isso, né? Existem países, por exemplo, Finlândia, por exemplo, países da Europa lá que usaram da suplementação, enfim, selênio na dieta ou no solo, principalmente no solo, a adubação do solo, como uma forma de melhorar a saúde das pessoas, né?
tem um caso descrito aí, né, um país, né, muito desenvolvido, evidentemente, né, e que optou por tentar melhorar a saúde das pessoas adubando as lavouras com selênio. É interessante, uma forma bastante interessante de prevenção de doenças, né? E comento um pouquinho isso aqui, né? Então, de uma maneira geral, é isso que eu pretendo mostrar nesse livro e pretendo, talvez mais adiante, publicar mais uma edição, né? Eu sei que agora o momento não é para falar uma coisa talvez tão pequena, tão insignificante, parece até, nós vivemos agora uma coisa tão difícil, uma pandemia, né? Mas vamos superar com certeza, vamos superar isso e aos poucos a gente vai talvez poder voltar a se preocupar. Eu sei que as preocupações agora são muito maiores, muito mais complexas, mas talvez daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns meses, algum ano, talvez, daqui mais um ano, talvez, nós vamos talvez estar mais tranquilos com isso e poder voltar a nos preocupar com coisas menores da vida, mas que não deixam de ser importantes também. E tá aí, selênio também. Embora seja um micro elementozinho, né? Tão insignificante, mas também cumpre alguma função, né? E não deixa de ser importante também, e além da questão dele, sim, o conceito, né? Que acho que nós estamos vivendo agora digamos assim, o supra-sumo disso. Olha, não adianta tentar tratar a doença, tratar, não tem lugar no hospital para tratar, né? Tem que tentar prevenir. E aqui tá também, mostra um pouquinho isso aí, olha. Tem como, maneira talvez mais inteligente de prevenir, de evitar, enfim, de se encarar a saúde humana, é tentar prevenir. E aqui está um exemplo. Não faz uma coisa tão pequena, mas é um exemplo. E nós vivemos hoje, né, uma coisa aberrante, vamos dizer, que é isso que está tratando. Não tem como tentar tratar todo mundo fica doente. Não tem como. Tem que tentar prevenir. E tem aqui um exemplo, né? Mas nós vamos superar isso aí tudo. Quem sabe vamos voltar a nos preocupar com isso. Tenho certeza. Voltar a nos preocupar com isso. E coisas mais pequenas e interessantes da vida também. Tá? Tenho certeza que isso vai acontecer. Tá? E mais adiante, que sabe, vamos produzir mais uma edição, trazendo mais algumas coisas novas e interessantes sobre esse assunto aí, sobre a importância do selênio para a agropecuária e saúde humana. Muito obrigado.